boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Espera mais um pouquinho para o pessoal entrar, né? Isso, para dar um tempinho, afinal de contas são 7h01. Super pontuais. Exatamente. Como vai? Tô bem, e você? Como é que você está passando essa quarentena? Tudo bem e, ao mesmo tempo, tudo louco, né? Na quarentena, como psicóloga, é complicado. Vamos colocar assim que não é fácil a gente conduzir tudo ao mesmo tempo, pacientes e tudo mais, né? E quem podia imaginar que a gente ia viver um momento como esse, né? Exatamente. A gente não tinha como prever e os pacientes estão cada vez mais necessitados de auxílio. E é realmente complicado ser a pessoa que cuida do outro sem esquecer de cuidar de si mesmo, né? Porque não dá pra gente esquecer de se cuidar nesse período aí. É verdade. Aí você fica sobrecarregada, né? Porque tem que cuidar de todo mundo e ainda cuidar de você. Exatamente. Sem esquecer de maneira nenhuma de cuidar de mim mesma, porque caso contrário eu não dou conta de cuidar dos outros. Então a gente tem que ter esse manejo aí bem claro, ter essas ideias bem alinhadas, senão a gente acaba se perdendo também, né? Afinal de contas, não é porque eu sou psicóloga que eu não sofro aí os efeitos da quarentena. É verdade. Fica todo mundo estressado, fica todo mundo entediado. Exatamente. E a gente lida com uma série de questões, né? O que a gente vai falar aqui é só uma delas. O Maiara Ramos, lindíssima, boa noite. Deixa eu colocar aqui o fone, porque casa com criança, vocês sabem como é que é, né? É. E criança fica mais agitada ainda do que a gente nessa época, né? Muito mais, muito mais. E nós acabamos ficando mais irritadas, né? Porque aqui eu tenho uma certa sorte, porque eu moro num quintal de família, né? Então tem a minha sobrinha da idade do meu filho, eles se juntam ali e nessa eles vão um distraindo o outro, sabe? Mas isso ajuda um pouquinho. Porque se fosse só ele, ia ficar complicado. E ajuda que tem espaço para eles brincarem também, né? Se distraírem. Exatamente. Liz Evelyn, maravilhosa, professora de estética, uma amiga de infância, uma pessoa incrível, com um trabalho maravilhoso. Lá, professora da Unigran Rio. Nossa, que saudade! E um tempão, né? Fora a quarentena, já tinha um tempão também que não nos víamos por aí. Lindíssima! Tô só acompanhando, viu, Liz? Só ali pelo Facebook. Instagram não estava vendo. Agora eu estou vendo que a Liz está aqui no Instagram. Vou ficar de olho. Então, vamos começar. O que você acha? Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos nessa. Não, acho que já dá para começar. A gente pode deixar salvo depois, e aí quem não pegar do início, depois vê. Isso aí. Então, Ellen, me diz uma coisa. O que você vê assim de mais que o pessoal mais reclama nessa época? Olha, eu acho que é a questão da ociosidade. Sabe aquela coisa assim, não tenho vontade de nada, não sinto prazer em nada, não quero fazer nada. E aí, consequentemente, é aquela coisa assim, acho muito curioso isso, o pessoal que coloca lá nos stories, passando o dia de pijama, né? É algo que muita gente está fazendo isso. O pessoal está trabalhando remotamente, quem pode, é claro. Então o pessoal até brinca, né? Nossa, eu só me arrumo da cintura para cima, porque é onde o pessoal vê. Então a questão mesmo de não focar no autocuidado, de não se cuidar. A ansiedade está aumentando muito, então o pessoal está descontando na comida, sim, no doce, sim.
E isso é geral, né? Já é uma coisa que é comum acontecer durante a ansiedade, a gente acabar descontando no alimento. Mas eu acho que o principal é essa coisa da falta de um momento para si. Principalmente nós mulheres, e quem é mãe, então, pior ainda. Porque em casa, com o filho em casa, né, sem ter aquele momento da escola, quem está trabalhando de home office, qual é o momento que sobra para se cuidar? Qual é o momento que sobra para essa pessoa se olhar um pouquinho, cuidar do cabelo, fazer uma massagem capilar, fazer as unhas, que é uma coisa assim que para as pessoas às vezes parece bobagem, né? Mas é um momento nosso, é um momento que a gente tem que se cuidar, fazer a sobrancelha. Quantas pessoas estão aí, quantas mulheres estão aí assim desesperadas para ir num salão para fazer a sobrancelha, querendo fazer. Tem gente, até vi algumas amigas e algumas colegas de profissão fazendo maquiagem em casa para tirar foto, para postar nos stories, só para não perder o costume de ter um momentinho para se cuidar, de se olhar no espelho, porque até isso, se deixar, a gente não se olha nem no espelho. Tamanha a confusão desse momento, né? É verdade. E assim, o que eu mais recebo de queixa de cliente é que, ai, que eu preciso fazer minha sobrancelha, não faço minha sobrancelha há meses, não sei o quê. Ai, ou então quem é mãe, ai, eu não aguento mais ter que dar aula pro meu filho, não sei o quê. É sempre as mesmas reclamações. E a gente não sabe como vai passar com isso, né? A gente não tem um prazo para quando isso vai acabar. Assim, os salões agora tiveram autorização para reabrir. A mulherada, eu percebi já esse aumento nas minhas redes sociais. A mulherada já buscando, correndo para se cuidar. Mas é aquilo, né? Não é uma demanda natural, normal. Então, não é aquela coisa de hoje eu quero fazer minha unha, eu vou chegar ali agora e vou fazer minha unha. Eu vou chegar e vou fazer logo. Não, você tem que marcar, você tem que ter o cuidado de chegar ali, de saber se aquele espaço está preparado para te receber, se tem aquela questão do distanciamento, se o profissional está usando máscara, se tem álcool em gel. E fora o medo, né? Às vezes a pessoa quer muito, mas se a pessoa não tem um profissional de confiança, ela acaba tendo medo de sair de casa, de se cuidar, e acaba ficando mesmo nessa coisa assim de, não vou nem tentar, né? Pra que eu vou me cuidar? Ou então, pra que eu vou me arrumar? Pra que eu vou cuidar do meu cabelo, da minha sobrancelha? Pra que eu vou cuidar de mim se eu não tô saindo de casa? Se eu ninguém vai me ver, né? É realmente muito delicado, assim, um momento que ninguém esperava e sem prazo para acabar, né? E assim, uma coisa que eu observo, mesmo antes disso tudo começar, é que a mulher, quando ela casa e tem filhos, ela já se deixa um pouco de lado, ela já se abandona um pouco. Ela já fica só voltada para aquilo. Então, ela esquece de si. Nessa época, então, eu imagino que isso está milhões de vezes pior. Com toda certeza. Assim, como psicóloga, né, eu sempre falo muito, muito nisso com as minhas pacientes. O meu público é majoritariamente feminino. Até, inclusive, eu coordenei um livro chamado Auto Amor. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. No ambiente que eu tive que tornar meu escritório, né, que é esse livrinho aqui, Auto Amor, um caminho para a autoestima feminina e regulação emocional, que foi um livro que quando eu criei, eu não imaginei que ele fosse ter uma repercussão tão grande. E é curioso, eu criei o escopo desse livro, convidei outras 20 autoras para escreverem comigo, mas eu criei pensando assim, ok, né? Eu tenho pacientes que se queixam disso, pacientes que se queixam daquilo outro, e com isso eu criei ali um roteiro. Então, nós estamos falando aqui de várias temáticas voltadas para a regulação emocional e para a autoestima feminina. Mas quando eu comecei a fazer live, anunciando o lançamento do livro, quando eu comecei a falar sobre as temáticas que o livro iria abordar, o que teve tanto de procura de pacientes no consultório, como de pessoas aqui mesmo nas redes sociais, procurando e querendo conversar,
e querendo expor e falando justamente isso. Nossa, depois que eu me tornei mãe, eu acabei me deixando em último plano. Depois que eu me casei, eu parei de me cuidar. Eu não penso mais em cuidar do meu corpo, ou em fazer uma maquiagem, eu não me preocupo em comprar roupas novas, acabo usando as mesmas roupas, ou então nem me preocupo comigo. Eu tô preocupada em comprar roupa pro filho, eu tô preocupada em cuidar do marido. Mas e eu? Onde eu fico? Eu, mulher, onde eu fico, né? E não só nesse livro, mas como no meu trabalho de uma maneira geral, eu sempre tento buscar esse olhar para si. Essa coisa mesmo do auto-amor. Porque eu sou mãe, né? Eu, Ellen, sou mãe, além de ser psicóloga, além de ser professora, além de ser esposa, também sou irmã, né? Nós temos muitos papéis para desenvolver, para desempenhar aí no dia a dia. E se não tem um espaço para mim, como que fica a minha saúde mental para eu cuidar do outro? Claro, gente, que assim, eu não vou chegar aqui e falar, ai meu Deus, a estética, ela é a única coisa que importa. Mas sejamos honestos, né? Quando nós estamos bem, o que nós queremos fazer? Nós queremos nos arrumar, nós queremos botar uma maquiagem, passar um batom que chame um pouco mais de atenção. Nós saímos mais confiantes. E isso se reflete em tudo, se reflete na aparência, se reflete na saúde do seu cabelo, da sua unha, da sua pele, se reflete no seu desempenho no trabalho, se reflete no amor com o qual você acolhe o seu filho quando chega em casa, se reflete até mesmo no seu casamento, no seu relacionamento. Então, quando eu falo assim, gente, a gente precisa praticar autocuidado, a estética, ela entra sim nessa esfera. É claro que ela entra nessa esfera. Mas não é só estética, tem que ser um conjunto. É o interno e o externo trabalhando juntos para que, de fato, seja um processo de autocuidado, de autoamor, né? De autoestima, que é algo que vem de dentro para fora, mas que, quando a autoestima está em dia, reflete, querendo ou não, no externo também. Uma coisa que eu vejo muito no estúdio são mulheres que saíram de relacionamentos e resolveram se cuidar. Aí terminei meu casamento, vou fazer tudo agora. Aí chega, quer fazer micropigmentação, quer fazer cílio e fica. Aí termina o relacionamento, faz isso, voltou para o relacionamento, não se cuida mais, some. A pessoa se anula completamente. E não é uma nem duas, são várias. Assim, o público que eu vejo que realmente se cuida com frequência, realmente é o público de mulheres solteiras. Exatamente. A gente tem uma cultura, né? É muito importante a gente ressaltar isso. Isso é muito cultural. A gente tem uma cultura de que aquela coisa assim, a mulher solteira, existe até aquela coisa, né? Aquele tabu do eu me arrumo para o outro. Eu estou me cuidando para o outro. Até dizem assim, uma mulher se arruma para outra mulher. Não é isso. Eu, pelo menos, quando eu me arrumo para me sentir bem. Eu me arrumo para olhar no espelho, para refletir como eu estou me sentindo internamente. Às vezes, eu também me arrumo para melhorar a minha parte interior. Às vezes eu nem estou tão bem, eu nem estou tão animada, tão feliz, mas eu faço esse movimento de colocar uma maquiagem diferente ou uma blusa mais alegre, algo que me desperte para que quando eu me olhe, eu me anime. E acaba animando mesmo. Óbvio que só o externo não mantém o interno. E o interno, quando está em dia, acaba refletindo no externo. Mesmo sem uma maquiagem, mesmo sem nada. Acaba refletindo. A sua pele fica mais bonita, o seu cabelo fica mais bonito. E isso é visível. As pessoas reparam isso. As pessoas falam, nossa, como você é mais bonita. Nossa, como você tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei explicar bem o que é. Isso dialoga com as nossas emoções. Mas o que acaba acontecendo muito na nossa sociedade? A mulher solteira, ela teoricamente tem mais tempo para cuidar de si. Depois que a gente casa, principalmente depois que a gente tem filho, se a gente não criar um espaço próprio, o que acontece é que a gente
simplesmente não consegue dar conta. Então a gente se deixa para o último plano, acaba não se cuidando tanto, acaba não se arrumando. É complicado, né? Mas é aquela questão, prioridades. A gente precisa aprender a se colocar como prioridade na nossa vida. Porque não vai ser o outro que vai chamar atenção para isso. Ou quando chamar, já chama atenção te colocando para baixo. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que entender que faz bem pra gente. O meu namorado entrou na live aqui e falou: os namorados amam quando vocês ficam lindas. É verdade, os namorados gostam. Quando tem uma produção, né? A gente esquece dessa conquista diária, de se arrumar para o outro, de ficar bonita para o companheiro. Sim, sim. É importante isso também, né? Porque quando a gente fala de autocuidado, de autoestima, quando eu falo de autoamor, eu sempre falo num viés assim, eu pensando em mim mesma, né? Mas também é importante o seguinte, quando eu me arrumo e ouço do meu marido um elogio, isso é muito gostoso, é recompensador. Quando eu ouço meu filho, tem 5 anos, falando, mamãe, nossa, como você tá linda, isso é compensador demais. Então, não tem problema nenhum também você querer se arrumar para que quem você ama te veja e se sinta também, né? Fique feliz por você. Ele fala, nossa, amor, como você tá linda. É gostoso demais receber elogio. Quem é que não gosta de receber elogio, não é verdade? É verdade. E eu acho que faz parte... Você se relacionar não é só aquele primeiro conquista e porque já tá junto, acabou. Acho que é uma coisa diária. Uma coisa que você tem que manter. Sim, sim, assim, a gente tem uma série de fatores assim que a gente precisa considerar, né? Quando a gente entra num relacionamento, óbvio, no início a gente tem aquela coisa assim, nossa, ele não pode me ver com o cabelo pro alto, ele não pode me ver com olheira, ele não pode me ver, né, desarrumada em hipótese alguma. Aquela coisa do já acordo com o dente escovado, sabe? Até tem um filme que fala sobre isso, que é o Felicidade por um Fio, que é, claro, que é um filme crítico, que condiciona demais a questão da aparência, e aí é onde entra o outro lado. É muito bacana você se cuidar para o outro, se cuidar para si. Mas com o tempo de relacionamento, a gente sabe que é óbvio, você não vai acordar primeiro que seu parceiro para pegar e escovar o dente para você estar com um hálito maravilhoso quando ele acordar. Você não vai levantar e ajeitar logo o cabelo ou passar uma maquiagem para disfarçar suas olheiras. Com o dia a dia, cada vez mais, o seu parceiro, a sua parceira vão te ver mais ao natural. E, ok, isso acontece, óbvio que isso acontece. E não tem problema que isso aconteça. Mas isso também não impede o movimento contrário. Que quando você vai sair para jantar com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, enfim, que você se arrume, que você passe uma maquiagem, que você faça uma superprodução. Porque é gostoso. É gostoso esse processo de você se cuidar, de você se arrumar. E é gostoso também esse processo do outro reconhecer isso, do outro elogiar, do outro validar. Então, assim, não é uma questão de futilidade, é uma questão de utilidade. Você cuidar da sua aparência, você cuidar de si, tem a ver com a sua autoestima, mas também tem a ver com a forma com a qual você quer se apresentar para quem você ama, para as pessoas ao seu redor. E não há problema nenhum nisso, né? As pessoas às vezes ficam meio que, ai meu Deus, eu não posso viver voltado para o outro. Realmente, você não deve viver voltado e orientado o tempo todo para o que o outro está pensando de você. Mas se você se arruma, se olha no espelho e se sente bem, qual o problema? Problema nenhum. E que bom que os outros também gostem, que bom que os outros também elogiem. Isso é um processo que só auxilia no seu processo de autocuidado, no seu processo de construção de autoestima e até mesmo na forma como você se vê, ou seja, na construção de autoimagem. E assim, eu já tive casos de clientes chegarem aqui, colocarem cílios e virem depois da manutenção e falar, nossa, meu marido amou, meu marido não quer mais que eu tire. E isso é muito bacana.
É uma coisa boba, uma diferençazinha boba no olhar que já fez a diferença. Sim, sim, que muda tudo, muda tudo. É assim, uma coisa é uma micropigmentação que você faz. Eu, por exemplo, eu tenho, né, a micropigmentação. Não vivo mais sem, gente. Não vivo. Ah, Ellen, mas isso é uma futilidade. Para que você vai fazer uma micropigmentação? Gente, eu quase não tenho pelo na sobrancelha. Para fazer uma maquiagem, tem que estar ali desenhando a sobrancelha. Com a micropigmentação, foi um processo, foi um investimento que eu fiz em mim. Claro, não vou mentir. No dia foi até engraçado, porque eu cheguei aqui com aquela sobrancelha mega preta, né, que fica ainda no processo que você acabou de fazer. O meu marido olhou pra minha cara e ele falou assim: não vai ficar assim, não, né? Eu falei: não, fica tranquilo, porque não vai ficar assim. E quando teve o processo de cicatrização e tudo mais, ele olhou e falou: olha. Quando você me falou que ia fazer, eu achei bobagem, mas ficou muito bonito. O único problema é que seu olhar ficou um pouco mais ameaçador, que eu tenho aquela coisa de levantar a sobrancelha. Então, ele falou, o único problema para mim é que seu olhar ficou um pouquinho mais ameaçador. Mas ficou lindo, ficou maravilhoso. E eu me senti muito bem. Eu acho que é uma coisa tão... que às vezes a gente pensa assim, bobagem. Mas será que é bobagem? Se faz você se sentir bem, se faz você se sentir melhor com você mesmo, por que que é bobagem? Só porque, como as pessoas gostam de falar, né? A pessoa só liga para aparência, a pessoa é fútil. Não, não é que a pessoa é fútil. A pessoa liga para aparência porque ela se importa com ela mesma. A pessoa liga para aparência porque ela gosta de estar apresentável onde ela vai. E qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu acho o máximo quando... Porque, assim, o processo de adoecimento mental tem disso também, né? Eu lido muito com pacientes que têm transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos. E uma das características, principalmente na depressão, é aquela paciente chegar, aquela paciente ou aquele paciente já chegar com uma postura caída, a fisionomia já entristecida, envelhecida, aquela coisa toda sem cuidado nenhum, né? Então, assim, você vê que o cabelo não está bem tratado, as unhas não estão bem tratadas. Isso é uma das maneiras de nós identificarmos, inclusive, quando um paciente está passando por um processo depressivo. Então, às vezes, parece uma bobagem, uma coisa assim, o que a estética diz pra gente? A estética diz muito pra gente. Porque se a pessoa está saindo de casa, está indo até o meu consultório e não está tendo o mínimo de preocupação nem com a roupa que ela está colocando, aquilo para mim, enquanto psicóloga, é um sinal de alerta. E coisas, às vezes, pequenas, como, por exemplo, há pouco tempo, há pouco tempo não, né? Foi antes dessa pandemia, eu fiz um manejo com uma paciente em que eu falei para ela, olha, eu tenho um espelho no consultório, falei, olha, levanta. Se olha no espelho e fala pra mim o que você tá vendo. E aí ela foi narrando, né? Eu tô vendo uma mulher velha, uma mulher com roupas que não cabem mais nela direito, as roupas estavam muito largas, ela havia perdido muito peso. Estou vendo uma mulher que parece ser bem mais velha do que realmente é. Uma mulher triste, uma mulher de quem eu sentiria pena se eu passasse na rua. Isso não é uma fala minha, tá, gente? Deixando bem claro, isso foi a fala da própria paciente ao olhar o reflexo no espelho. E aí eu perguntei a ela, eu falei, você sabe que às vezes um detalhezinho faz a diferença? Aí ela fala, não vejo como, óbvio, ela estava num processo bem pesado da depressão. Eu falei, vamos fazer uma experiência. Não foi algo planejado. Tem muita coisa que, muitos manejos que a gente faz no consultório que é tudo planejadinho. Mas esse dia não foi planejado. Eu abri a minha bolsinha, que eu tenho uma necessaire que anda sempre comigo. Peguei uma escova de cabelo e peguei uma presilha. E pedi a ela para que ela fizesse do jeito que ela quisesse, para que ela pegasse e colocasse uma presilha no cabelo, do jeito que ela quisesse. E que passasse um batom. Aí ela fez. Ela virou, se olhou e eu falei, e agora? Você vê a mesma mulher? Ela falou, olha, a tristeza é a mesma.
mas essa mulher tá um pouco diferente. Aí eu falei assim para ela, então eu posso fazer um desafio? Eu vou pedir o seguinte, ela estava já com a raiz do cabelo bem grisalha, algo que não era da vontade dela, fazer essa transição, né, do cabelo, da tintura, sair da tintura. Eu falei para ela, vamos fazer esse desafio. Eu vou pedir para que você, essa semana, ia pedir ajuda da sobrinha dela, né, para acompanhá-la, que você vá até o salão, que você pinte o seu cabelo da cor que você se sente à vontade e que você compre um batom novo, mas que seja de uma cor fora daquela cor tradicional que você está sempre acostumada a utilizar. E na semana que vem, você vai me dizer como foi essa experiência. Olha, eu até falei isso para os meus alunos durante a aula, quando eu estava dando aula na faculdade. Eu falei, gente, vocês não fazem ideia do que foi abrir a porta para receber aquela paciente na semana seguinte. Na semana seguinte, aquela paciente chegou com o cabelo pintado de preto, ela tem a pele branca, bem branquinha, com o cabelo pintado de preto e com um batom vermelho e com uma calça jeans nova que ela resolveu comprar. Porque, segundo ela, nesse dia, né, ela virou para mim e falou, não adiantava nada eu pintar o cabelo, comprar um batom vermelho e continuar usando aquelas mesmas roupas largas que não faziam sentido, que parecia que pertencia a outra pessoa. E aquilo, ela veio com um sorriso no rosto. Aí é aquela velha história, né? Isso é futilidade? Ou isso é autocuidado? O fato dela estar internamente muito mal fez com que ela se descuidasse da própria aparência. Mas quando ela mudou algo externo, ela acabou se sentindo incentivada a mudar internamente. E aí foi o que ela falou, Ellen, essa semana eu acabei indo ao cinema com a minha sobrinha no mesmo dia que pintou o cabelo, que ela se sentiu mais confortável para andar em público. Depois disso, ela começou a marcar excursões, enfim. As coisas começaram a caminhar. Óbvio que não foi o único manejo que eu fiz. Outras coisas para o tratamento dela estão sendo muito necessárias. Mas é um pequeno exemplo de como a sua aparência reflete também um processo de adoecimento e, consequentemente, também um processo de melhora. Existem algumas camuflagens? Existem. Você pode sair lindíssima de casa com uma maquiagem impecável e você estar em frangalhos por dentro. Mas é bem difícil. É muito mais fácil você estar linda, porque alguém vai perceber, o seu olhar não está compatível com aquela maquiagem maravilhosa, né? Um olhar entristecido, uma questão mais cabisbaixa. Então, o externo reflete o interno e vice-versa. Mas é claro que quando a gente faz um movimento de se cuidar, nossa, isso faz toda a diferença. Isso reflete e acaba nos animando muito para continuar nos cuidando cada vez mais, né? A pessoa, ela meio que perde a identidade, né, dela. Um exemplo seria o paciente oncológico. Quando ele perde a sobrancelha, ele perde o cabelo, ele perde completamente a identidade e a referência de quem ele é. Sim, exatamente. Não é à toa que existem diversos movimentos, né, de pessoas que fazem a doação de cabelo ou pessoas que fazem aqueles lenços lindíssimos, que é justamente para auxiliar essa mulher que está em tratamento a não perder a autoestima. Porque já basta a doença colocando para baixo. Então, se cuidar, colocar um lenço, usar às vezes pode ser uma peruca, talvez, né? Que foi ali feita para ela com todo carinho. Isso acaba fazendo com que ela se sinta melhor. Até porque quando a pessoa está em tratamento, também ela acaba sofrendo um certo preconceito. Porque quando você está na rua e você vê uma mulher careca, que você vê também essa mulher sem pelos na sobrancelha, e especialmente se ela não estiver usando uma maquiagem nem nada, todos os olhares se viram para ela. Todos. Todo mundo começa a olhar para essa mulher e todo mundo já imagina que ela está enfrentando um câncer. E essa mulher não precisa desse olhar. Não quer dizer que as pessoas estão olhando, julgando, mas elas estão olhando e imaginando. E ela não precisa desse olhar, porque ela já está em tratamento, já está enfrentando um processo difícil. Pelo contrário, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir melhor. E aí,
Como que a gente pode fazer isso? Fazendo esse movimento. É um lenço, às vezes uma peruca, não importa qual é o recurso que essa mulher vai querer utilizar, mas ela pode se sentir melhor. Tanto que dentro dos hospitais oncológicos, às vezes tem pessoas que vão lá só para maquiar aquelas pacientes, só para fazer um ensaio fotográfico com aquelas pacientes, justamente para trabalhar na autoestima delas e para incentivá-las a continuar a luta por si mesma. É verdade. Eu até sigo uma pessoa que ela é maquiadora e ela é visagista, a Pris Azeredo. Ela fala muito sobre isso, que em alguns casos o paciente entra em depressão por causa da aparência dele. Ela trabalha diretamente com pacientes oncológicos, então ela está sempre batendo nessa tecla sobre a aparência, sobre como a aparência da pessoa afeta o psicológico dela. Sim, sim. Na realidade, existem estudos científicos, muitos estudos científicos, que falam justamente sobre isso. O processo do adoecimento, né, da questão do câncer, atrelado à depressão. Isso é muito, muito comum. E muitas vezes nós sabemos, inclusive, que às vezes aquele paciente piora o quadro clínico por conta da depressão. Ela meio que desiste da luta antecipadamente, vamos dizer assim. Ela dá aquela caída, porque ela, como você falou, ela perde a identidade. E ela começa a não acreditar mais numa possível melhora. E aí ela se descuida mesmo. Então entra num processo depressivo. E esse processo depressivo acaba atrapalhando o sistema imunológico. Então, até para o sistema imunológico dela reagir ao tratamento, também atrapalha. Então, a aparência, a autoestima e evitar esse quadro depressivo é importante demais para que essa paciente possa, assim, se recuperar, para que ela possa se sentir melhor. Então, não se trata só do estético, não se trata só de uma maquiagem. É o que aquilo está representando para aquela pessoa. E nesse período de quarentena, né, já é um período difícil. Se a pessoa não é pelada, não faz uma limpeza no cabelo, não põe uma roupa diferente, não faz uma sobrancelha mesmo que em casa, fica complicado. A pessoa só se entrega. E o sistema imunológico também responde de forma negativa, se ela fica exposta, por exemplo, ao vírus, né? Sim, sim. Esse processo do adoecimento, do isolamento social, né? Não é um convite para se abandonar. Pelo contrário, os especialistas eles indicam que você busque se você mora em apartamento, busque um cômodo da sua casa que bata sol para você tomar 15 minutinhos de sol. Tenha um momento para si, pratique o autocuidado, se cuide. Isso são orientações de especialistas, inclusive, não só da saúde mental, mas médicos mesmo, que estão ali na linha de frente, estão ali orientando. Olha, vai tomar sol, porque a vitamina D fortalece o sistema imunológico. Vai fazer um exercício, mesmo que seja dentro de casa, já que as academias estão fechadas e não podemos nos aglomerar, né? Então, o isolamento, claro que ele dá uma queda, né, na vontade dessas pessoas. O isolamento, ele dá um desânimo e é importante acolher esses momentos também. Mas ele não é um convite para o abandono. Não é para você se abandonar, não é para você se descuidar. Até porque uma hora vai passar esse isolamento social. E a gente vai voltar para a vida em sociedade. E aí, como é que nós vamos retornar para essa vida em sociedade? E eu não estou falando aqui do que o outro vai pensar de você, não. Eu estou falando aqui do que você vai estar pensando de você mesma, de como você vai estar se sentindo para voltar a enfrentar a sua rotina fora de casa quando tudo isso passar. É verdade. E assim, o que você daria de dica para a pessoa que está em casa e está sofrendo de ansiedade por estar muito tempo ocioso ou está depressiva, não quer sair da cama? O que você diria para essa pessoa? Olha, antes de eu dar essa dica, acabou de entrar aqui o Instituto É Possível Sonhar. Quem está à frente desse instituto é a psicóloga Daniela Generoso, maravilhosa, o Dani.
a Dani, ela acabou entrando aqui um pouquinho depois que a gente falou de um assunto que é super pertinente a ela e que ela poderia agregar muito. Né? A Dani, graças a Deus, ela venceu aí um processo de um câncer, da luta contra o câncer. E eu a vi de uma postagem dela um dia desses, justamente de como ela estava se sentindo bela com uma roupa que ela ganhou, né? Durante o tratamento tiveram pessoas que deram presente, foram lenços, coisas que fizeram com que ela se sentisse bem cuidada, bem tratada e que ela também pudesse se olhar no espelho e se sentir melhor. E eu vi, sabe, assim, depois quando a Dani botou lá a postagem falando da melhora dela, até, assim, me emociona porque eu tive na minha família um caso, assim, infelizmente o desfecho não foi dos melhores, né? Na verdade foi o pior. Mas quando eu vi a Dani postando que ela se recuperou do câncer, né? Que ela conseguiu vencer aquela etapa, que ela tinha acabado a etapa do tratamento ali, daquela rodada de químio, de rádio, e que ela colocou, como ela estava se sentindo linda, ela colocou uma maquiagem, colocou um vestido que realmente ela estava lindíssima. Nossa, aquilo ali, eu olhei e falei assim, tá vendo? É possível. E a Dani, eu acompanhei desde o momento em que ela disse, né, com todo o diagnóstico, durante todo o tratamento, durante o processo de uma mastectomia que ela precisou fazer. E estive, inclusive, numa entrevista com ela. Nós demos entrevista para a mesma rede de TV. E ela enquanto paciente, eu enquanto especialista, né, psicóloga, e falando da importância do otimismo para vencer o câncer. E quando nós nos encontramos, que ela me falou de como estava a evolução e tudo mais, na verdade que a doença estava regredindo, que era algo que ia contra todas as expectativas, aquilo me deu um sopro, sabe, de caramba, é possível. E a Dani tem esse instituto, É Possível Sonhar, onde ela acolhe mulheres que são vítimas de violência doméstica, pessoas que são vítimas de abuso, inclusive sexual. Então, assim, é uma guerreira, uma pessoa que o interior dela já daria conta do exterior. E a coisa mais linda que a Dani tem é o sorriso. Ela não perdeu o sorriso em momento nenhum. E cada vez que ela se sentia bem, a Dani vinha lá, botava uma maquiagem e aparecia linda e fazia uma live. Às vezes ela chorava durante a live, mas ela dizia, gente, não desista, gente, se cuide, esteja sempre atenta aos sinais do seu corpo. Então até isso a Dani ensinou pra gente. Agora ela entrou aqui no perfil dela mesmo, Daniela Generoso. Até isso ela ensinou pra gente. Autocuidado também é isso. Não adianta só eu estar pensando assim, que o outro tá me achando bonita, o outro tá me achando feia. Não, eu me abandono, eu também não percebo pequenos sinais que o meu corpo vai dando de que, olha, você precisa se cuidar. Olha, essa parte sua aqui merece uma atenção. Então, autocuidado também é isso. E é claro, quando a Dani estava maquiada, até me arrepio de falar disso, Dani. Quando a Dani estava maquiada, quando a Dani mostrou lá, fez várias poses com o vestido lindo que ela estava, aquilo me deu assim, nossa, é uma guerreira. É uma guerreira. Então, aí pegando esse gancho e falando assim, que dicas que eu daria para essa pessoa que está nesse momento de desânimo, de baixa autoestima, de não vale a pena, não vou sair de casa mesmo, para que eu vou fazer isso? Olhe para si, sabe? Mesmo forçado um pouquinho no início, você olha no espelho e perceba se aquela imagem que você está vendo é um reflexo fidedigno daquilo que você gostaria de mostrar. Porque isso acaba te incentivando opa, não, peraí, hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, hoje eu vou aparecer aqui no Instagram, vou fazer uns stories, vou falar de alguma coisa que me anime, vou pegar um livro para ler, vou acompanhar a história de mulheres guerreiras como a Dani, por exemplo. E tudo isso acaba fazendo com que você se movimente. Porque o grande problema do isolamento social, que acaba gerando esse desânimo, que acaba fazendo com que as pessoas tenham muitas crises de ansiedade
e também acabem entrando num ciclo de tristeza muito grande, é porque a gente às vezes para de se movimentar. Às vezes a gente para de entender que não é só o nosso trabalho fora de casa que traz os nossos porquês. Os nossos porquês, eles vêm de diferentes fontes. E uma delas, talvez a principal delas, tem que ser interna. Então eu preciso saber assim, nossa, eu tô dentro da minha casa, eu vou fazer uma live hoje, ok. Mas eu não preciso colocar uma maquiagem, fazer uma superprodução, eu não preciso nem pintar meu cabelo se eu não quiser. Faço um coque e pronto. Vou lá, apareço na live. Mas quando eu pegar esse vídeo mais tarde, eu vou ficar satisfeita com aquilo que eu tô vendo? Quando eu estiver vendo a minha imagem ali, eu vou estar feliz com aquela imagem que eu tô vendo? Não vou. Eu não vou querer compartilhar, eu não vou querer falar sobre, eu não vou querer que as outras pessoas vejam. Então, cuidar de si, fazer esse movimento, dá preguiça? Claro que dá preguiça, gente. É necessário se acolher às vezes. Tem dia que realmente o corpo pede por cama, por descanso, por Netflix, ou seja lá o quê. Claro que tem, mas não é todo dia. Tem dia que você não aguenta mais mudar o canal da TV, tem dia que você não aguenta mais mudar de série em série ou de filme em filme na Netflix, porque o seu corpo está pedindo assim, ei, o que está acontecendo? Por que a gente está aqui parado? Por que você não está se movimentando como você costuma se movimentar? E aí acontece um processo que é o quê? O comodismo. O corpo acaba se acomodando, se acostumando, e aí eu fico cada vez mais desanimada, cada vez mais frustrada, cada vez mais descuidada comigo mesma. E essa não é a intenção de ninguém. Todo mundo quer se sentir bem, gente. Quem é que não quer se sentir bem? Até quem está passando por um processo de um adoecimento mental quer se sentir bem. Às vezes não sabe como fazer isso. Então, Ellen, se a pessoa pegar, fizer a sobrancelha, fizer a unha, fizer uma maquiagem, ela vai melhorar da depressão? Não, ela não vai melhorar da depressão só com isso. Mas que isso vai ajudá-la a criar um sopro para se cuidar mais e para entender que a depressão é uma doença e que precisa de vários movimentos, inclusive exercício físico, acompanhamento com um psicoterapeuta. Às vezes, só isso não é suficiente, a gente precisa do uso da medicação. Tem uma série de processos. Mas quando eu me olho e me vejo e fico satisfeita com o que eu estou vendo, isso não tem preço. Então, eu acho que é isso que a gente deve buscar sempre. Quando a gente se olha no espelho, a gente se sente satisfeito com o que está vendo, a gente acaba querendo cada vez mais. Então, eu quero ficar cada vez mais bonita, eu quero ficar cada vez mais satisfeita comigo mesma, eu quero ficar cada vez mais e mais daquilo que me faz bem. Então, a dica que eu dou é essa. Se olhe, faça uma autoanálise, olhe no espelho mesmo, para um momento e se permita olhar. Tá gostando do que você tá vendo? Se tá, ok, continue nesse caminho. Mas se não tá, não tem problema nenhum querer mudar. Então, não dá pra eu ir pra rua. Não dá pra você ir pra rua. Mas por que você não pode botar um vídeo e de repente dançar em casa? Por que você não pode pegar um livro bacana e ler e aprender algo mais? Por que você não pode pegar, assistir uma live bacana e pegar dicas ali para você aplicar no seu dia a dia? Existem várias maneiras da gente se cuidar. E é claro que o exterior vai sempre acabar sendo um reflexo de como você está se sentindo interiormente. E até para quem está sozinho, né? Porque tem gente que está com a família e tem gente que está sozinho. E para as pessoas que estão completamente sozinhas, eu acho que é um pouco mais difícil, porque não tem esse contato físico. E muitas vezes a pessoa se isola cada vez mais, se fecha cada vez mais, não procura pelo menos aquele contato online. E é um desânimo muito maior para quem tem companhia. Sem sombra de dúvidas. Algo que eu falo muito, até para os meus pacientes mesmo, né? Eu estou atendendo online, é essa questão assim, gente, tenta criar uma rotina. Não precisa ser uma rotina pesada, não precisa ser uma rotina igual a que você tinha quando você estava trabalhando na rua, porque às vezes também tem isso, né? A gente vive numa correria e às vezes também não dá tempo de se cuidar porque vive correndo demais. Agora tá tendo tempo demais. Então sempre, na verdade, se você parar para perceber, a gente encontra desculpas para não se cuidar.
É. Ah, não deu tempo de eu me cuidar, porque minha vida é corrida demais. Que tempo que eu ia parar pra, sei lá, fazer uma unha? Que tempo que eu vou fazer um exercício físico? Ou com que tempo que eu vou cozinhar? É. Então, o que eu sempre falo, procure montar uma rotina que funcione para você. Nesse período de isolamento social, procure os seus amigos de forma virtual. Façam lives, façam videochamadas, videoconferências, converse, mesmo que por mensagem de texto. Não fique trancadinho, isolado no seu mundo particular, não. Compartilha, fala com o amigo, olha, hoje eu não tô legal, ai, tô desanimado. Porque às vezes aquele amigo tá num dia que ele tá num gás, eu falo, não, fica desanimado não, vambora, vamos fazer alguma coisa junto. Você faz daí, eu faço daqui, vamos compartilhar um com o outro. Então, você ter esse incentivo, porque nós somos seres sociais, não fomos feitos para viver isolados, tá? Isso é um fato e não é à toa que estamos sentindo tanto impacto desse isolamento. Então, não vamos nos isolar totalmente, vamos buscar interagir mesmo que virtualmente. E isso, por si só, já é um incentivo para que você queira se cuidar, para que você queira se arrumar para aparecer ali. Quantos prints eu vejo de reuniões de amigos, reuniões virtuais de amigos, né? Onde o pessoal tá ali fazendo uma pose, um com um copo de refrigerante, outro com um copo de cerveja, outro com sei lá o quê. Porque tá todo mundo ao mesmo tempo vendo a mesma live que tá passando no YouTube, por exemplo. Né? Isso é uma coisa muito bacana. Pontos de encontro virtuais. Por que não? Nós estamos tendo que reinventar a nossa maneira de interagir. E isso é uma habilidade que, ainda bem, nós somos capazes de desenvolver. Não, e o engraçado, né, é que as pessoas estavam meio que afastadas e muito ligadas no online e agora elas não querem mais isso. Elas agora buscam o contato físico, que é justamente o que não podem ter, né? A coisa mudou de figura. Exatamente. É aquela coisa, né? O que é proibido é sempre mais gostoso, vamos falar assim, né? As pessoas inventavam desculpas para não ter que sair de casa e agora tudo que elas mais querem é poder sair de casa. Mas é igual aquela coisa, né, do ser livre. Quando te tiram a liberdade, é quando você mais quer ser livre. É quando mais você quer se expandir, é quando mais você quer alçar voos. Mas nós precisamos compreender que nesse momento não é um isolamento por capricho. Não é um eu não estou a fim de ir. É um eu não posso ir. Mas isso não impede que nós possamos reinventar a nossa maneira de interagir, mesmo que momentaneamente. Tá de saco cheio do online? Tá de saco cheio do online. A maioria das pessoas já está de saco cheio só do virtual. Mas é importante a gente pensar lá na linha de chegada. Quando isso tudo passar, a gente vai poder voltar a se encontrar pessoalmente. Isso é uma fase. Uma fase que está durando mais do que nós gostaríamos, mas é uma fase. E vai passar. E assim, a gente ainda tem a vantagem de poder ter tempo para curtir a família, coisas às vezes que a gente não estava fazendo. A gente, de certa forma, o isolamento aproximou muita gente, aproximou famílias. Sim, sim. Que é outra coisa também com a qual as pessoas às vezes não sabem lidar, né? Porque uma coisa é você ver seu marido, seu filho de manhã e no final da tarde, ou então no final da noite. Outra coisa é você passar ali 24 horas convivendo com aquela criança, ou com o marido, ou com a esposa, enfim, não importa. E às vezes, principalmente lá no início, agora eu vejo menos esse tipo de demanda, esse tipo de reclamação. Mas lá no início tinha muito disso. O que eu vou fazer com essa criança em casa? O que eu vou fazer para não brigar com meu marido o tempo todo? Ou com a minha mulher o tempo todo? Tinha muito dessa demanda. Agora, como nós já estamos há um tempo prolongado nisso, as pessoas já começaram a se adaptar. E isso é bacana do ser humano. Nós nos adaptamos, nós temos essa capacidade. Mesmo que demore um pouquinho, porque o nosso cérebro demora mais ou menos aí de 30 a 90 dias para entender que algo se tornou um hábito. Então, para se acostumar com aquela nova rotina. Mas é importante porque a gente sabe que a gente consegue desenvolver essa habilidade, que a gente consegue
estabelecer novas rotinas e reconfigurar a nossa maneira de viver. Porque quer queira, quer não, é o que nós precisamos fazer nesse momento. E não precisamos nos abandonar o autocuidado, abandonar qualquer coisa a nosso respeito por conta disso. Então, gente, é isso. Ellen, você gostaria de deixar algum recado para o pessoal? Gente, eu queria deixar um recadinho assim, eu falo isso sempre para os meus pacientes. Falo assim, gente, tentem transformar a forma como vocês se veem. Tentem se olhar com um pouquinho mais de compaixão. Tentem entender que você é importante demais para se deixar de lado. Porque quando a gente consegue entender isso, a gente cria ânimo para se cuidar, a gente cria ânimo para estudar, para trabalhar, para cuidar do outro, para amar a si mesmo e aos outros ao nosso redor também. Então, entenda que você precisa ser uma prioridade na sua vida. Caso contrário, não adianta você dar conta de 1000 coisas externamente. Porque o interno precisa estar bem cuidado. E é claro que se o interno está bem cuidado, o seu estético, o seu exterior também vai estar refletindo isso. Então, gente, a dica que eu dou é aproveite esse momento para se cuidar. Tem live de treino rolando, tem vários profissionais se mobilizando para poder trazer um certo entretenimento, uma certa qualidade de vida para as pessoas que estão em casa. Tem gente dando treino todos os dias, tem gente fazendo aula de dança todos os dias. Então, sempre vai ter uma atividade para você fazer para a sua saúde mental e física. Com certeza. E tem psicólogos também aí dando várias dicas, escrevendo artigos, fazendo lives. Então, assim, não invente mais uma desculpa. Não coloca no isolamento um obstáculo que você precisa para evitar se cuidar. Tem como, viu? Mesmo que não seja da maneira tradicional ou convencional, tem como você cuidar de você mesmo. Vamos tirar coisas boas dessa fase, né? Porque tudo passa, daqui a pouco tá tudo bem. Exatamente. E chega de desculpas, né? Afinal de contas, nisso o ser humano é expert, em criar desculpas para não fazer algo. Sem desculpas, autossabotagem. Autossabotagem, exatamente. E como nós nos autossabotamos? O tempo todo. Então, sem desculpas. Muito obrigada pela presença, adorei essa conversa. Espero que a gente possa fazer mais lives, trazer mais esse tema do autoamor para a galera, para o pessoal começar a se olhar de outra forma. Isso. Espero que a nossa próxima live nós possamos estar juntos no mesmo ambiente, porque eu quero conhecer o seu espaço. Vou lá para me cuidar, vou lá para fazer minha sobrancelha, para fazer unha, fazer tudo. Quero, assim, o pacote completo. Você falou do cílio, é algo que eu tenho vontade de colocar, porque eu quase não tenho. Não adianta trabalhar aqui. Vira um vício. E aí, quando eu estiver aí no seu espaço, nós fazemos uma nova live para o pessoal ver que não é aquela coisa de a Ellen tá ali falando, mas ela que é bom nada. Nada disso. Eu gosto de provar, viu? Eu gosto de chegar e falar, olha, gente, eu faço sim, tá? Eu também gosto de me cuidar, também gosto de me sentir bem. Se Deus quiser, será em breve. Em breve. Cruzando os dedos para isso. Obrigada, Ellen. Gente, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite a todos, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.